Então, a partir de agora, a gente vai começar a conversar com o professor de Direito, procurador de Justiça, Dr. Marcelo Rocha Monteiro. Ele é coautor dos livros Sereis como os Deuses, o STF e a Subversão da Justiça e Inquérito do Fim do Mundo. Dr. Marcelo Rocha, muito obrigado, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, prazer é meu estar aqui. Doutor Marcelo, talvez seja o tema, o assunto mais conversado, mais debatido, mais dialogado hoje no Brasil, por incrível que pareça, muito mais do que futebol, muito mais do que política, muito mais do que qualquer outro assunto, que é as decisões da Suprema Corte. Eu pergunto ao senhor, na opinião do senhor, está havendo de fato ativismo judicial ou até agora são só decisões normais mesmo? Não tem nenhuma normalidade nisso, né? Nós estamos vendo o mais desenfreado ativismo judicial que já se assistiu na história do país. O que é ativismo judicial? O ativismo judicial acontece quando o poder judiciário invade as atribuições dos outros dois poderes. Os dois poderes que são eleitos pelo povo são o poder executivo e o poder legislativo, né? São eleitos pelo povo, têm mandato, prestam contas à população. Portanto, eles têm uma liberdade maior de atuação, tá? Então, por exemplo, o presidente da República tem a liberdade de escolher qual vai ser, na visão dele, a melhor política econômica, a melhor política de armas, né? E tantas outras questões. Daqui a 4 anos depois de ser eleito, ele vai prestar contas à população, né? Ele vai, por exemplo, se submeter a uma reeleição e o povo vai dizer, através do voto, se gostou ou não gostou do que ele fez. Senadores e deputados também são parecidas. Eles são eleitos, têm liberdade para decidir que tipo de lei eles vão aprovar, que tipo de lei eles não vão aprovar. E dali a 4 anos, né, 8 anos, no caso dos senadores, eles vão prestar contas à população, vão tentar, por exemplo, a reeleição e o eleitor vai dizer: gostei dessa lei que você aprovou, vou votar em você de novo. Não gostei dessa lei que você aprovou, vou votar em você. Juízes não têm isso, né? O Poder Judiciário, né, os juízes e os ministros supremos são juízes, eles, além de não serem eleitos, eles são vitalícios, né? Então, eles não podem ter liberdade de criar leis, nem de optar por política econômica mais liberal, menos liberal, mais estatizante, menos estatizante. Não podem gerir a segurança pública, optar por uma política de segurança mais dura no enfrentamento ao crime, menos dura no enfrentamento... Porque eles não vão prestar contas nunca à população, né? Aí a ideia de democracia representativa vai pelo ralo, né? No momento em que você é governado por 11 agentes públicos vitalícios e não eleitos, então aquela ideia de que todo poder emana do povo passa a ser apenas uma frase vazia na Constituição. Então nós estamos vendo isso, né? É o Supremo, aqui no Rio, por exemplo, né, no meu estado, o Supremo se arvorou à condição de secretário de Segurança Pública ou de governador do estado e disse: olha, a polícia não pode mais entrar em comunidades dominadas pelo tráfico, né? Mas, isso não está na lei, né? O judiciário se limita a aplicar a lei. Ele é o mais contido dos poderes, é o poder que tem menos liberdade de atuação e tem que ser assim, porque, repito, é o único dos poderes que não presta contas periodicamente à população através de eleições. Então, ele está invadindo a atribuição dos outros poderes ao determinar, ao traçar políticas como essa que eu mencionei, uma nítida política de segurança pública, de você estabelecer quando é que a polícia deve, quando é que a polícia não deve operações, né? Qual deve ser a linha. Nós tivemos um governador no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que adotou essa mesma medida do Supremo, né? Lá na década de 80 para 90, ele proibiu a polícia de subir morro, de entrar em comunidades dominadas pelo crime organizado. E deu no que deu, uma né? medida péssima, né? E deu no que deu. É uma medida péssima, mas aí é importante a gente fazer uma diferença. A medida foi péssima, a ideia foi horrorosa, os resultados foram catastróficos. Para fazer justiça, eu tenho que reconhecer que ele tinha a legitimidade do voto popular para tomar essa decisão. Na eleição seguinte, Fábio, o que aconteceu? Não existia reeleição na época. O candidato dele tomou uma surra nas urnas, tá?
Agora, quando quem toma essa medida é o ministro Fachin, né? Quando quem toma essa medida são ministros do Supremo, 8, foi 8 essa votação, 8 ministros do Supremo, a gente vai fazer o quê? Vai esperar a próxima eleição? Vai esperar o Fachin se candidatar à reeleição? Ele não tem reeleição porque não tem eleição, né? Ele não é eleito, ele é vitalício. Então, as decisões que ele toma não são submetidas ao controle da população. Então, eu estou dando esse exemplo, né, da questão da segurança pública no Rio, mas você tem dezenas de exemplos, né? Você tem situações em que foge completamente o Poder Judiciário ao que deveria ser o exercício da sua função, invadindo os outros poderes. Isso é o ativismo judicial e isso faz muito mal à democracia. Bom, doutor Marcelo, o senhor escreveu um livro sobre o chamado Inquérito do Fim do Mundo, que eu acho que é um bom exemplo de como a situação ficou até uma certa, desculpa a minha opinião, mas até esdrúxula, né? De que você tem a vítima, que é o juiz, que é o promotor, e saindo do ordenamento jurídico, né? Que talvez seja o pior. Ou eu estou errado? Não, você está certo. Isso está completamente fora da noção mais fundamental que a gente tem do nosso sistema de justiça criminal, né? Que a gente ensina. Eu sou professor de processo penal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente ensina para os alunos, logo na primeira aula, que o nosso sistema é acusatório. O que significa sistema acusatório? É um sistema que tem divisão de funções. Tá? Quem investiga é um, quem acusa é outro, quem julga é outro. Tá? O juiz tem uma função, o promotor tem outra, o investigador tem outra, a polícia tem outra, vítima tem outra situação, né? Se o sujeito é vítima, ele não pode atuar como juiz, né? Não pode atuar como promotor, não pode atuar como investigador, né? Advogado, a situação é um pouco diferente, né? O advogado pode atuar em causa própria. Mas um juiz, né? Imagina se você tem uma briga no seu condomínio com um vizinho, né? Que por acaso é juiz, mas a tua briga não tem nada a ver com isso, você brigou por causa de vaga na garagem, alguma coisa assim, aí vocês dois se engalfinham, né? Um lesiona o outro lesiona um, aí você vai ser processado por agressão, e você está dizendo, não, eu não agredi, né? Eu me defendi, quem começou a agressão foi ele. Aí quem vai julgar essa causa? Você entra no dia do julgamento, você entra na sala de audiência e descobre que o juiz é o sujeito com o qual você se engalfinhou. Né? Então, meu amigo, você já está condenado. Né? Ele vai julgar contra você. Né? Até porque a sua defesa é dizer que quem começou a agressão foi ele. Né? Então, não é evidente que se o sujeito se diz ofendido, caluniado, injuriado, difamado, ameaçado, o que for, tá? E ele é juiz, ele é ministro do Supremo, ele não pode atuar nessa causa. Né? Ele tem que ir a uma delegacia de polícia, ou chamar a polícia, né? Imagina, ministro do Supremo, nem na delegacia de polícia, ele chama a polícia vai no gabinete dele, tenho certeza. Doutor, aqui, houve o seguinte, olha aqui o que o sujeito escreveu de mim aqui na internet, então eu sou a vítima, estou comunicando o fato, e a bola está com vocês, eu não posso atuar como juiz, né? Eu aqui sou o cidadão que é juiz e que foi ameaçado, ou caluniado, ou difamado. Aí vai chegar uma hora, vocês vão me intimar, eu vou prestar depoimento, vai ter audiência, vai ter o que for, mas eu vou participar não como juiz, né? Eu vou participar como vítima. Né? O juiz tem que ser uma pessoa alheia a esse problema, uma pessoa que não tenha interesse pessoal. Se eu fui ameaçado ou caluniado, eu tenho interesse pessoal na condenação do réu. Tá? Então, eu não tenho isenção para atuar como juiz nessa causa. E o que a gente vê nesse inquérito do fim do mundo é um juiz atuando como investigador, instaurando inquérito, o que também não é função de juiz, né? Atuando como promotor, atuando como juiz, e como se não bastasse tudo isso, ele é vítima, né? Ele se coloca na posição de vítima. Então, isso é uma coisa absolutamente arbitrária, né? A pessoa que é alvo dessa investigação está numa situação difícil, porque essa investigação é comandada por um agente público que não tem nenhuma isenção, nenhuma imparcialidade. Né? Então, essa é a situação do inquérito do fim do mundo. Doutor Marcelo, ainda tem a regra basilar, né? Que o juiz tem que ser imparcial. Ele, na verdade, ele não tem parte. Então, ele não pode ser o promotor, porque ele não pode tomar parte do promotor. Ele não pode ser o advogado de defesa, porque ele não pode tomar parte do advogado de defesa, né?
Então, acho que é uma coisa muito base que acaba sendo Isso. prejudicado, né? Robson Alves. Outro dia, Pode falar, doutor. eu estava sendo entrevistado. Doutor Marcelo? Acho que nós perdemos o sinal dele, foi isso? Nossa, na hora que ele ia dar uma explicação legal. Na hora que ele ia aqui, dar né? uma explicação, opa. Vamos tentar contato com ele novamente? Ainda dá tempo, né? Pra gente falar com ele aqui. Aí, pelo amor de Deus. O papo tá interessante aqui. Voltou? Vamos chamar ele novamente. Ô, doutor, o senhor ia contando que o senhor foi entrevistado esses dias. E aí a pessoa falou, a jornalista falou, não, mas se o procurador-geral não faz nada, né? Então a ministra Rosa Weber do Supremo, ela tem que suprir essa omissão. Eu falei, mas olha, você desculpe, isso não faz sentido nenhum. Todo mundo já deve ter visto o júri, né? Pelo menos em filme americano. Imagina no dia do júri, o procurador-geral é um promotor, né? O promotor não comparece, né? Faltou. Desidioso, preguiçoso, irresponsável, faltou. Tudo bem. Aí você imagina que o juiz vai levantar da cadeira e vai dizer, olha, como o promotor se omitiu, hoje quem vai fazer a acusação sou eu. Aí desce lá para o plenário, aponta o dedo para a cara do réu e diz, senhores jurados, condenem esse homem, ele é um bandido. Que isso? Ele deixou de ser juiz, né? O júri tem que ser adiado, o promotor tem que ser punido. Nunca o juiz pode assumir a função que é do promotor. Isso é que a gente chama de sistema acusatório. Separar as funções para, como você destacou, Fábio, preservar a imparcialidade do julgador, do juiz. Olha, doutor Marcelo, bem-vindo aqui ao nosso programa. E o senhor até disse, né, que é professor de processo penal. É só para que eu entenda também, o nosso ouvinte e telespectador que estão ouvindo pela PTV e pelas rádios também, como que o senhor, como professor, explica para um aluno aqui, que sou eu, um aluno que é o nosso telespectador, que nós temos aí a vítima que investiga, que abre a denúncia, que julga. Como é que é isso numa sala de aula, pelo amor de Deus? Eu explico que isso é errado, né? Eu faço questão de trazer casos para a sala de aula, eu falo muito do inquérito 4781, do inquérito do fim do mundo, para dizer, olha, pessoal, eu sinto muito, né? Tem 2 ministros do Supremo que são meus colegas de faculdade, de corpo docente da faculdade. Eu sinto muito ter que dizer isso. Antigamente, o Supremo era uma referência, né, de como a gente deve agir, é uma referência para o aparato do direito, né? Hoje é o contrário, é uma referência do que é errado. Tá? Na minha disciplina, pelo menos, né, e não é só na minha, eu uso o 4781, o inquérito do fim do mundo, como o exemplo do errado. Olha, isso aqui é tudo errado. Vocês colocarem isso numa prova, vocês são reprovados. Né? Juiz instaurando inquérito, juiz acusando, juiz que ao mesmo tempo é vítima. Então está tudo isso. Professor, como é que o Supremo faz um negócio desse? Não, você quer o quê? Uma explicação jurídica? Não tenho. Explicação jurídica eu não tenho. Como é que a maior corte do país pode cometer uma sucessão de equívocos básicos, né? Direito tem coisa que é controvertida, direito não é matemática. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do básico, né? Do 2 mais 2 são 4, do feijão com arroz. O Supremo está errando nisso. Então, ou ele está errando por desconhecimento, ou ele está transformando a sua função de juiz numa função política. E está usando esses instrumentos, como esse inquérito do fim do mundo, inquérito das organizações antidemocráticas, e não sei mais o que, está usando como instrumento de pressão política. E aí eu não tenho explicação nenhuma a dar juridicamente. Eu só posso explicar na política. Né? Estão usando isso como instrumento de pressão para pressionar um presidente da República de cujas ideias eles não gostam, né? Porque o Supremo foi majoritariamente composto, tal como ele é hoje, por pessoas indicadas por governos do PT. Tá? Então eles não têm... É evidente que a visão de segurança pública que o ministro Fachin tem, não é a mesma do presidente Bolsonaro, né? Não é a mesma da minha, né? Não é a mesma de quem encara o combate à criminalidade como algo importante, por exemplo, para a redução do crime. Né? O ministro Fachin, como... Diga. Não, mas é aí que eu... Tudo bem, ele tem todo o direito de ter a ideologia política que ele gostar, enfim... Isso, mas direito. Não como juiz, né? Exatamente. Aí eu lembro muito que eu gosto muito dele, de Anthony Scalia, aquele grande jurista americano que infelizmente faleceu, que ele dizia assim, a lei tem que ser morta, porque se a lei for viva, alguém vai decidir para onde ela cresce. Então a função do juiz é pegar o que está escrito no papel e fazer o que está escrito no papel funcionar.
Como é que a gente faz? Porque aqui no Brasil não começou hoje. Aí eu faço a pergunta pro senhor. Não começou isso hoje. A gente já teve isso no passado. O que está escrito na lei é uma coisa, eles falam. Na lei, quando eu falo lei, estou falando da Constituição Federal, tá? Está escrito na Constituição Federal uma coisa, eles vão lá e dizem, não, não é isso não, é isso aqui. Aí eu penso assim, poxa, eu não preciso nem ter dom de interpretação, não é só saber ler, tá escrito lá, poxa vida. Como é que a gente faz? Porque não há o que interpretar, né? Quer dizer, você chega a determinado, como diz o Scalia, foi bom você ter citado ali, o meu capítulo no livro Sereis como Deuses é exclusivamente sobre o Scalia. Eu faço uma comparação do pensamento do Scalia com a decisão da Suprema Corte, né, brasileira, né? E o contraste que isso representa. O Scalia, ele tinha a visão de que, ao tomar uma decisão, ele tinha que aplicar a lei. Às vezes, a lei contrariava o pensamento dele. Ele dá um exemplo muito interessante, que é o do sujeito que foi processado porque queimou a bandeira americana numa manifestação. Um sujeito de esquerda queimou a bandeira americana numa manifestação. E o saiu com Scalia. E ele diz isso, olha, se eu fosse rei, eu faria uma lei, né, para esse sujeito ficar preso para o resto da vida. Mas não. Eu não faço lei. Voltou, doutor Marcelo. Caiu um pouquinho, mas o senhor está falando, se eu fosse rei... Se eu fosse rei, eu faria uma lei para esse sujeito ficar preso o resto da vida, né? Mas eu não sou rei, eu sou juiz. Então eu tenho que aplicar a lei, e não criar a lei. E a lei do meu país, a Constituição Americana, diz ele nesse trecho, diz que todo mundo tem liberdade de expressão. Então ele mandou soltar o réu dizendo, por mim, né, eu sou um patriota conservador, por mim ele tomou fava na cadeia, se eu fosse rei. Mas eu não sou rei, eu sou juiz. Os nossos ministros acham... Olha, tem uns que eu acho que não pensam nem que são reis, né? Pensam que são deuses, por isso a gente escolheu esse título para o livro, Sereis como Deuses, né? Então ele não interpreta a Constituição, ele aplica a sua visão ideológica do mundo, dizendo que está interpretando a Constituição. Não está interpretando nada, né? Ele está legislando sem ter sido eleito. Doutor Marcelo, então a gente pode afirmar que no Brasil a gente está vivendo uma ditadura da toga, né? Nós estamos muito perto dessa situação, né? Que alguns chamam de ditadura da toga, outros chamam de juristocracia, tá? E de novo, vou lembrar o Scalia, né? Ele disse, eu não quero viver num país governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos, né? Aqui são 11, lá são 9, né? Quer dizer, isso não é não é o que eu quero viver numa democracia representativa, governado por pessoas eleitas pelo povo, que às vezes erram, às vezes acertam, mas o povo tem a oportunidade de dizer numa nova eleição, gostei da sua administração, gostei do seu governo, não gostei, né? Vou votar não. Esse é o país que a gente quer viver, né? É por isso que a gente para ter eleição direta, tudo isso. Não é para ser governado por 11 juízes vitalícios e não eleitos. Né? Que aí, governado por agente vitalício e não eleito, ou é monarquia absoluta, né, que deve ter meia dúzia hoje no mundo, ou é ditadura mesmo. Eu quero agradecer ao doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coautor de alguns livros aí muito bacanas. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra tê-lo conosco. A honra foi minha, muito obrigado pelo convite, um grande abraço para vocês.